pelo deserto como uma nuvem de fumaça, cheirando a incenso, a mirra e vários outros perfumes? Olhem, é a liteira de Salomão, cercada por 60 homens valentes, escolhidos entre os melhores soldados de Israel. Cântico dos Cânticos 3, 6 a 10. Se a Sulamita estivesse diante de um espelho, depois de colocar o véu e a tiara como um último detalhe, ela poderia dar um passo atrás e se apreciar em seu vestido de noiva. O sentimento seria de satisfação ao ver que tudo se completara para aquele momento tão esperado. As damas de companhia e as amigas que lhe ajudaram a se vestir estão à sua volta com lágrimas nos olhos e emocionadas com o resultado final. Não é assim até hoje? Abrindo os nossos trabalhos com um trecho dessa obra maravilhosa, Feminilidade Bíblica, repensando o papel da mulher à luz de Cantares. Hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre esse dia tão aguardado, né? Do casamento da Sulamita com Salomão. A gente passeou um pouco na introdução para poder conhecer em que terreno a gente vai entrar, né? Então a gente falou sobre o contexto histórico, sobre a autoria do livro, sobre o estilo literário, e tudo isso nos deu, vamos dizer assim, uma bagagem para poder adentrar nessa jornada agora. Então, para a gente começar, eu vou lançar então uma questão, não para a Sadi, mas para o pessoal que está em casa. Quando a gente fala a palavra romance, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Escreve para a gente aí nos comentários que a gente vai acompanhar aqui também. E vamos discutir um pouco sobre isso, né? Porque eu não sei você, né, Sadi, mas a primeira coisa que vem à minha mente quando eu falo sobre romance é a história de amor. História de amor entre um homem e uma mulher, um casal, geralmente é algo muito épico, né? Que envolve muitas tramas, um enredo bacana. Então, quando fala romance, é a primeira coisa que vem à minha mente. Mas a gente sabe que, literariamente e historicamente, o romance não se resume a amor. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, Sadi, qual que é, enfim, a história do romance. Por que a gente liga tanto romance a amor, uma coisa épica, uma história de enlace entre um homem e uma mulher? Por que existe essa relação? Então, Fê, esse nome romance, ele tem algumas possibilidades de raiz. Por exemplo, nós comentamos na live passada sobre os povos que ficaram livres na queda de Roma no ano 476, né, da era cristã. Então, com a queda do Império Romano, aquelas cidades-estado, aqueles povos, nações, eles ficaram então livres, né? Ficaram livres de Roma, e aí eles já tinham o dialeto deles, aí o latim imposto pela língua padrão de Roma, né, a língua oficial de Roma, misturou-se com essas línguas e aí virou umas romanices, quer dizer, mais ou menos como se fosse o nosso portunhol, sabe como é que é? Uma mistura, e era nessa língua muito comum que se escrevia muitas histórias de cavalaria, de princesas, de heróis, né? Então, por ter essas pequenas historinhas nessa linguagem românica, digamos assim, então no século XVIII, já para o século XIX, Rousseau, o francês Rousseau, ele então começou a falar sobre ter um clima romântico, né? Porque quando o período do romantismo começou, aquele período que se falava muito em poesias, em flores, aquela coisa assim bem que a gente conhece como romance mesmo, foi mais uma coisa de que Rousseau estava cansado de toda aquela revolução industrial que tinha acontecido, lembra? Então ele cansado, ele dizia, não, eu não quero a cidade, eu quero um lugar bucólico, um lugar romântico, né? Então deu-se essa interação, então é o que nós conhecemos hoje como a palavra romance, mas vem dessas raízes aí, supostamente, né? São o que os estudiosos falam. Mas é interessante, Fernanda, porque a palavra romance hoje, ela não quer dizer só
uma relação entre homem e mulher escrita em alguma coisa, ou numa série, ou num filme, não. Quer dizer uma história linear, digamos assim. Como a gente trouxe algumas aqui, né? Por exemplo, aqui Guerra e Paz, então tem história de todo mundo aí, tem várias, a história da batalha da Rússia com a França, de Napoleão, então aí tem várias historinhas, mas tem os romances lá também. Tem pequenas pitadinhas, tem o Príncipe Andrei, né, e a Natasha Rostov, que depois ele morre, e aí ela conhece o Pierre, então tem sempre um romancezinho costurando. Se você ver também, se você assistir um super-herói, vamos dizer, digamos assim, né, uma série, um filme, tem sempre, presta atenção, tem sempre um homem, uma mulher, um relacionamentozinho costurado, né? No finalzinho, mesmo que seja, sei lá, uma história de pai, de mãe, mas sempre tem alguma coisinha nesse aspecto. Então é porque hoje a gente entende que isso é respondendo a uma ansiedade, aquela antiga ansiedade, né? Não é bom que o homem esteja só, né? Essa sentença, ela nos traz a necessidade de pertencimento. É por isso que a gente observa essas coisas. Então, a palavra romance, ela pode ser vista como vindo dessas raízes que foi comentado aqui, né? Com relação a essas questões de o romance, né? Tem romance em todo lugar. A gente já reparou, já concluiu que é porque nós temos uma sede de pertencimento. Mas não é só, romance hoje não é só uma história de um homem e mulher, história de um pai, um filho, né? Histórias, são romances hoje, né? Que a gente então qualifica como um livro de história, não é aquele livro pedagógico, né? Diferente, não é aquele livro de medicina, né? É um livro de história, é um romance. Perfeito. E até trazendo o que você já começou, né? Nessa questão da estrutura do romance, ele tem algumas características que a gente olha e já consegue falar, não, isso é um romance, o que é diferenciado de alguns outros estilos literários. E isso é ter um narrador, ter um tempo, ter, né, o romance se passa em determinado período da história, seja ele inventado pelo autor ou seja ele algo real, né, na Segunda Guerra, na Primeira Guerra ou não. Ele tem, como é que fala, enredos por dentro, pode ser um grande enredo com várias tramas, que nem você comentou. Isso. Personagens, né, às vezes personagens muito bem estruturados e tudo mais. Então tudo isso faz parte das características de um romance. E aí, entrando na questão de Cântico dos Cânticos especificamente, a gente vê que a estrutura dele foge um pouco do que a gente vê de romance. Então a gente trata Cântico dos Cânticos como um romance ou não? A gente tira ele de dentro dessa classificação? De acordo com que as pesquisas feitas, você vê que tanto há uma tendência de tratar como uma poesia, né? Um escrito poético, que não tem, não tem um alinhavamento, sabe? Você faz aquela coisa na roupa, alinhava, né? Exato. Uma costura, então tá como se fossem os capítulos, fossem poemas, e tem aqueles que acham que sim, que é uma história, né? Que foi o ponto de vista que eu entendi também, né? Que é uma história, há uma história ali, então, que há uma ligação, que é o que a gente vai começar a ver hoje, né? Então, a gente sabe que a gente lê romance, por exemplo, e lá encontra vários desejos, vários sentimentos autênticos de hombridade, fidelidade, né? A gente vê vaidade lá nos romances, a gente vê traição, né? É verdade. Então a gente vê a gente encontra essas coisas todas, porque um romance, Fernanda, é nada mais do que, vamos dizer assim, um raio-x do homem e da sociedade. Por mais que, vamos pensar no Matrix aí, que pensa assim que é uma coisa desconstruída, tá? Mas quando você vai olhar, tem esses mesmos sentimentos. Traição, fidelidade, hombridade, sonhos, desejos, tá tudo lá, né? Então é importante. A gente também pode perceber que por que Cantares é um romance, digamos assim? Porque nós sabemos também que há um desejo de experiência e há uma transformação. Um romance, ele sempre tem isso aí.
um ponto de virada. A gente estuda isso no jornalismo, Sim, né, Fernanda? com Você certeza. lembra? A gente faz cinema e aí o professor ensina lá, olha, aqui o ponto de virada. Quando der 30 segundos, 30 segundos, aí tem um primeiro ponto de virada, a 30 minutos, outro mesmo ponto de... Aí ele vai mostrando, né, Fernanda? É ótimo as aulas do professor, esqueci o nome do nosso professor. Salinas. O Salinas, Então, tem essa conexão toda que faz com que a gente entenda que Cantares é um romance e você vai ficar sabendo, né? Vai descobrir aí os pontos de virada, né? Há muita coisinha que a gente vai descobrir lá. Então, por trás daquela primeira aparência, a jovenzinha começa e daqui a pouco ela é chamada à aventura, né? Verdade. Que é a jornada do herói, né? Que a gente estuda também. Ela é chamada à aventura. Aí tem os conselheiros, no caso de Cantares, são as mulheres de Jerusalém, né? Então, vários aspectos mostram que Cantares é sim um romance. Maravilha. Então, a gente entrando na nossa narrativa de Cântico dos Cânticos, uma coisa importante que a gente falou na última live também, que eu acho que vai ser a chave, pelo menos eu descobri essa chave tão valiosa, que é saber a questão da poesia quiástica, do texto quiástico. E o que é isso que a gente comentou na outra live, né, Sadi? Que essa história, Cântico dos Cânticos, se trata de um texto onde há um eixo central, no qual todas as outras coisas escritas, as unidades do texto, vão circular em torno desse eixo. Então a gente precisa descobrir esse eixo para não ficar perdido, para a gente não chegar no texto e falar, minha nossa, cadê a história? Quem são esses personagens que uma hora fala claramente, você só descobre o nome de quem é a amada lá no final, você fica perdido. Então a gente falou sobre isso, que Cântico dos Cânticos se trata de uma narrativa em forma quiástica, onde é aquela narrativa em forma de X. Tem um eixo e todas as outras unidades circulando em torno deles. E hoje a gente vai falar especificamente sobre esse eixo, que é o casamento. Então, para a gente começar, e é o fato da gente ler a partir deste capítulo que fala sobre o casamento, que inclusive foi um trechinho que a gente apresentou do seu livro, né, Sadi? Do Dia Tão Esperado, que a gente encontra lá no capítulo 3 de Cântico dos Cânticos, do verso 6 até o verso 11, onde a gente vê a liteira de Salomão chegando em Jerusalém, vinda do deserto. Sadi, o que é a liteira de Salomão? O que ela traz para a gente iniciar o livro de Cântico dos Cânticos com esse momento? Então, Fernanda, essa forma quiástica é quiasmos, né? Que é um X, ok? E um X com um centro, né? Certo. Então tem um miolo, tem um centro aí e depois desse centro as ramificações, né? Em X. Então a gente já comentou semana passada que o livro de Provérbios também tem essa coisa, né? Ele conta a mesma história várias vezes, né? A gente aprendeu com o reverendo Nelson lá, que é a mesma história que vai progredindo, né? Conta a mesma história de novo da redenção e progride mais um pouco. Também essa é uma forma quiástica. E Cantares tem essa forma, né? Segundo estudiosos, alguns acreditam, né? Então, para esses estudiosos, o início do romance seria no 3, 6, né? Indo até o 5, 1, né? Cantares, capítulo 3, 6, que é a parte da liteira que a gente leu, e eu usei toda a nova Bíblia Viva nessa versão do livro, porque eu acho ela muito boa. Eu, inclusive, comecei a ler na NVT, comecei a ler a Bíblia na NVT, eu gosto também, mas eu estou sempre olhando, voltando para ela lá. Então seria esse início, no capítulo 3, 6, que é quando a liteira surge. Então, segundo, nos originais, quando você chega no 5.1, que é quando os amigos falam, comam e bebam, né? Comam e bebam, amado e amada, né? Se deleitem. Ali é o ponto em que, se contando as letras e tudo mais, para frente e para trás, lá é o centro do livro. Né? Isso é muito legal. Nossa, eu até me arrepio, porque é muito bacana isso. Depois que eu entendi isso, eu fico muito
mais fácil entender o livro de Cantares e não ficou solto, as partes não ficaram soltas para mim. Então, eu não sei se vai haver outras interpretações, mas hoje eu fico muito feliz e fico muito satisfeita de saber que essa linearidade ela existe, mas é em forma de X, ok? Então isso é fantástico, né? Aí você perguntou da liteira, né? Isso, exatamente, Fernanda? esse grande momento que todos param para ver a liteira de Salomão, que não é qualquer liteira, né? Não é. Ela recebe uma atenção especial nesse trecho. Sim. Então, o que significa essa chegada de Salomão nesse local específico? Olha, dá para ver, mas é unânime entre os estudiosos que ali se trata de fato uma comemoração social, ok? Então, dá para saber sim que é um casamento. A liteira ali é como se fosse uma carruagem, né? Inclusive a sintaxe hebraica, ela trabalha como se fosse uma espécie de cama. E aí você vai encontrar a mesma palavra em Gênesis 47:31, eu estou bem treinada pelo meu marido, que usa como leito de enfermidade, né? Leito de dormir mesmo. Mas contudo, ela é muito mais que isso, né? Então você vai olhando lá a descrição da liteira e você vai perceber que ela tem assim uma decoração finíssima, majestosa, né? Ela não foi economizado nada com essa liteira. Ela é coberta de ouro e prata, só para começo de história. Então, ela parece ter assim uns varais, segundo o texto hebraico, ela parece ter varais. Ela parece com um trono volante, né? É como se fosse um trono volante. Aí é interessante porque você vê lá que a liteira é de Salomão. Sim. Né? Tem ali um indicativo possessivo, a liteira é de Salomão, né? Então, ali nesse primeiro, depois que fala que é cântico de Salomão, no 1 lá, aí é a primeira vez que vai falar o nome Salomão, porque a gente está falando amado, no capítulo 1, no capítulo 2, está falando amado. Agora, aqui nesse momento, é falado o nome de Salomão, né? Aí depois ele vai reaparecer lá no final, o nome Salomão de novo, vai acontecer no 3:9, e depois lá no 8:7, que quando ela fala da videira dela e da videira de Salomão, né? Certo. É importante você pensar também que nesse momento aí, nesse período, é falado o nome de Salomão 3 vezes, né? Então, realmente reforçando a questão de que tem a ver com ele, né? Tem a ver com ele. Agora, nós precisamos pensar também que quando você vê a liteira subindo, tem uma fumaça, né? Sim. Uma fumaça de incenso, né? Exatamente, de mirra, e né? vários pós aromáticos. Olha só, então é algo visual, é algo que a gente usa, né? Todas as nossas capacidades olfativas, né? E está todo mundo olhando aquilo está subindo, né? Parece-me que ali é alguma coisa que simboliza o casamento, e a gente vai trabalhar isso hoje, né? A liteira em si, ela aponta para uma simbologia muito grande do casamento, tá bom? Tem homens valentes. Sim, guardando a liteira. Eu acho interessante porque são 60 homens valentes. Davi tinha 30 homens valentes, lembra? Ele tinha os 30 dele e mais 3 lá, 30 dentro dos 33. Mas Salomão tem 60 homens valentes para proteger ele e a liteira, né? E possivelmente a noiva, logicamente. Sim. Né? E é interessante, Sadi, lembrar que o tempo era de paz. O tempo era de paz. Mas mesmo assim a gente tem Boa. uma guarda em torno dessa liteira. Exatamente. Que tem uma simbologia, né? Não está ali simplesmente como forma literal. Muito bem lembrado, Fê. Muito bem lembrado. São tempos de paz. Isso sinaliza que é dentro, então, do período salomônico, né? Exatamente. Foi o único período que não teve guerras no período, né, na história de Israel. Então, sinalizando que ali realmente é um período de paz. A liteira, os homens valentes lá que defendem, né, a
de Salomão e a liteira, eles estão lá com uma missão, né? Dá para ver, porque são tempos de paz, porque eles estão lá. Então, eu acho que reforça essa questão de importância, né? De algo muito importante, algo realmente apontando para alguma coisa majestosa, né? E a gente entende então que é o casamento. Também tem a fumaça, que é o incenso. O incenso nas escrituras, ele é aliado à oração, à presença de Deus, né? Isso é interessante. E a mirra é aliado também, que a gente vai ver depois, lá no finalzinho do capítulo 4, a gente vai ver que o ambiente, digamos, de consumação do casamento é cheio de mirra, né? É um ambiente de mirra que tem a ver com o sofrimento de Cristo, né? Sim. Tem a ver com os presentes que ele ganhou, lembra? Exatamente. Lembra, Fê? Né? Ele ganhou ouro e mirra, não foi? Trazido pelos... Então, e ela vem subindo, né? Ela vem subindo, ela vem do deserto. Então, ela vem do deserto para um lugar mais aprazível, né? Dá para ver também. Então, de início, é isso que a gente pode pensar sobre a liteira. Então, indica sacrifício e dedicação, incenso, né? Nos momentos de sacrifício, muito incenso, e dedicação também. E a mirra, sofrimento anestésico também. Isso eu trabalho no livro. Depois você dá uma lida, você que tem um livro, você dá uma lida, porque essa questão de anestésico é muito importante. O casamento hoje, depois da queda, é como se fosse um anestésico para grande perda, né? Que o ser humano vive. É um lugar realmente um oásis, né? Então, essa coisa de mirra, eu acho interessante a gente pensar sobre isso. Mas Cristo, ele aceitou a mirra quando ele era criança, né? Quando ele era bebê, mas ele não aceitou a mirra lá na cruz. Exato. Ele não aceitou porque era um anestésico, né? É interessante pensar sobre isso. Verdade. Coisas a se pensar. Certo. Ok? E vindo dessa liteira, então nós temos o noivo, o rei Salomão, e aí você falou muito bem lembrado, né, que ele é da primeira vez manifestado aqui como alguém presente dentro da história, né? Então nós vemos que ele está vindo para o dia mais jubiloso do seu coração. Então é o dia mais feliz da vida dele, o dia do seu casamento. Então a gente tem isso muito claro aqui no verso 11, né, que fala que ele fala que ele vai ser coroado pela mãe dele, algo que é bacana da gente pensar também, sobre o diferencial dessa cerimônia. Porque a gente pensa, não, é um rito de coroação, mas a coroação em Israel era feita pelo sumo sacerdote, a coroação política, ou seja, um homem se tornando o próximo rei, o próximo líder. Nesse caso não, quem coroa Salomão, de acordo com o texto aqui no verso 11, é a sua própria mãe. Então era uma cerimônia diferente. E aqui está falando que esse dia, o dia jubiloso do seu coração, o dia mais feliz da vida dele, é o dia do seu desposório. Olha. Então nós temos um noivo muito bem traçado, mas uma noiva misteriosa. Exatamente. Se a gente pensar que nós começamos daqui a história, que esse é o ponto de partida, ela é misteriosa. Sim. Ele vai fazer no capítulo 4 uma série de exaltações a essa mulher, como ela é, tanto da parte física como também um pouquinho do seu caráter, com algumas coisas que ele coloca nessa comparação. Mas a gente não sabe quem ela é ainda. Não. O que há de tão especial nessa noiva sadia? Dessa mulher simples que está sendo exaltada pelo maior rei de Israel. Então, se por um lado o noivo ele já é conhecido, porque as moças de Jerusalém já estão sabendo que é ele que está vindo, né? E ela fala, né? Moças de Jerusalém, né? Ela conclama para que todos vejam ele e tudo mais. E também essa questão de que a mãe está envolvida, né? Significando alguma coisa social, familiar mesmo, porque senão seria o sumo sacerdote, né? Que estaria ali. É interessante também porque o pai não está presente. Eu achei isso muito legal. E também, por exemplo, a mãe dela vai aparecer lá no capítulo 8, junto com os irmãos. E o pai dela também não está presente, né? Sim, é uma coisa que é muito diferente. Enigmático, né? Enigmático. Eu só posso supor, então, nesse caso, que seria alguma coisa que é Cristo que revela o pai, não é isso? Podemos supor alguma coisa assim nesse sentido.
Cristo, ele veio para revelar o Pai. Então, quando eu vejo assim, ninguém explica Deus, tem uma música assim que eu me incomodo bastante mesmo. Sim, ninguém explica Deus. Jesus explicou Deus, Jesus revelou Deus. Exato. Né? Naquilo que ele precisava ser revelado, Jesus veio e revelou Deus. Então, com relação ao noivo, é isso. Ele já era conhecido, ele está bem guardado, né? E então a mãe dele o coroou naquele momento, e aquele momento, então, é o principal da vida dele. Exatamente. Aí, primeiro, aquela questão que a gente pode levantar novamente, mas como um homem que simplesmente banalizou o casamento, como Salomão, pode então se encontrar numa história tão linda E singular. como essa, singular? Como? Então, a resposta é sempre a mesma. Né? Naquilo que Salomão ele apontou para Cristo, ele foi perfeito, não, ele foi coerente, digamos assim, né? Na justiça, quando ele dividiu, né? Ele falou assim, vamos dividir essa criança no meio, então ele captou no ali caso das duas rapidinho, mulheres das que... duas mães, né? Exatamente. Nisso ele apontou para Cristo, na sabedoria dele ele apontou para Cristo, então tudo bem, mas com relação ao casamento, não, né? Porque ele acabou banalizando. Eu acredito também, eu lendo os comentaristas, porque fala assim, Cantares, Salomão escreveu ainda jovem, né? Provérbios adulto e Eclesiastes ele estava velho, né? Eu acho que faz uma coerência. Faz sentido. Não é verdade? Não faz sentido. Podemos imaginar. A gente não sabe se é verdade mesmo, mas faz algum sentido. Se for assim, então vamos pensar que ele é um jovenzinho, que foi a primeira mulher que ele se apaixonou de fato, que ele casou amando. Porque às vezes fala assim, a Bíblia nos fala que ele tinha, né, 700 esposas e 300 concubinas, né? Ele deu o título de 700 mulheres, para 700 mulheres, mas na verdade ele tinha que ter dado para uma só, a Sulamita, né? Quem ele ama. Que é que ele ama, e depois foram só acordos políticos, né, jogadas, né, estratégicas, de guerra, de tudo mais, né, então sabemos. A noiva, o capítulo 4 é todo dedicado para ela. Depois a gente vai ver lá no final, que todo esse traçamento do corpo dela, que a gente fica pensando, nossa, mas que mulher linda, belíssima. Exatamente. Né? Ela existe? Ela existe, essa mulher existe. Os lábios dela é mel, leite e tudo mais. Então, esse delineamento do corpo é uma ode à criação, né? É uma ode à criação, porque em momento algum vai haver outro delineamento do corpo assim nas Escrituras, é só nesse momento. Porque lá no Éden, quando Deus criou a mulher e o homem, não se sabe como foi de fato, se as pernas dele eram como colunas, não é verdade? Se o peito dele era daquela certa forma, como foi traçado, os braços fortes, o pescoço, né? Aí da mulher também. Então todo esse delineamento é uma ode à criação, de Deus. É bem bonito isso. Então, mas ela não é conhecida, como você bem lembrou aí, Fernanda. Exatamente. Ela não é conhecida. Ela também é apresentada aí como a palavra noiva, né? Exato. Noiva é prometida para a esposa. Mas se você olhar para o casamento de José e Maria, era uma coisa que prometida, só faltava consumar. Exato. A gente sabe disso, né? Então já havia um entrelaçamento aí. A expressão noiva ocorre em cinco versículos consecutivos. Noiva, 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 né? Que o noivo fala para ela, né? Ele repete o termo de que ela é a sua noiva, sua irmã e tudo mais. Acho que isso é uma coisa bacana também, né, Sandy, a gente explicar o termo irmã. A gente vai explicar mais para baixo, porque lá na consumação aí tem essa jogada, minha irmã, minha noiva. Isso, que legal, né? Então, a expressão noiva, ela acontece 28 vezes em todo o Velho Testamento, mas só aqui tem eu tinha até copiado umas 15 vezes, só em Cantares, né? Noiva, 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 noiva. Então é bem bacana isso, você saber também, né? A ênfase dessa palavra está na condição, no status de mulher ainda por casar, né? Parece que aqui está completa para o casamento, entendeu? Então essa palavra noiva vai dizer isso, ela está pronta para casar, né? É legal isso também. Legal.
ok? Ela era desconhecida, né? Sim. Essa questão toda de ser um rei e uma plebeia, é um termo nosso hoje, né? Plebeia. Né? É muito comum na literatura. Demais. Demais. A São Cinderela. uma das que mais encantam a gente. É esse binômio aí, riqueza e pobreza para o casamento. A redenção de um estado para o outro, né? Verdade. É bem interessante. A gente vê muitos contos dos mais comuns, como Cinderela, Branca de Neve, né? Então, mas essa coisa na literatura o tempo todo você encontra. Na literatura antiga, na literatura no passado recente e atual, esse binômio é riqueza e pobreza como pano de fundo, né, de matrimônio é muito comum, né? Aí, bom, o que pode significar isso, né? Redenção, não é outra coisa, resgate, né? É alguma coisa de sair de uma certa condição e ir para outra. Na década de 80, mais ou menos, acho que em 1980, a princesa Diana casou com o príncipe Charles. Exatamente. Então, eu tinha 10 anos, mas eu lembro perfeitamente o dia. Naquele dia lá, a nossa primeira sobrinha já tinha nascido. Ela estava bebê, então naquela semana ela chegou no hospital, então ela estava indo de braço em braço da gente, sabe, das tias, e a gente assistindo, maravilhada, a princesa Diana e o príncipe Charles. Assim, uma coisa, né, o vestido dela era bufante, a tiara, né? A tiara dela era de diamante, então aquela cauda imensa, e ela era linda e perfeita como deve ser uma princesa, né? Exatamente. E depois a gente salta aí uns anos, e se teve um casamento muito, vamos dizer, foi o casamento mais filmado de toda a história humana, né? Até então não se tinha essa Exposição. Exatamente. Essa coisa, e foi muito filmado, muito assistido, mas também o divórcio foi tão assim cinematográfico quanto, né, o casamento. É triste. Então nós somos uma geração que viu esse casamento ruim miseravelmente, né? Mas a Sulamita não, ali a Sulamita está plena, ela está resguardada, ela está, né? Ela está ali com o seu amado. E é interessante a gente perceber isso, né? É verdade. Você falou da Diana, eu lembrei da própria Kate Middleton, né? Oh. A esposa do príncipe William. Ela também é considerada plebeia, né? Entre aspas, por não ser da realeza, né? Exatamente. Não é que elas eram pobres, é diferente. Exatamente. Mas é isso mesmo. Ela era rica, era da família Spencer, né? Uhum. Eles não eram nobres, não tem títulos. Isso, né? exato. E nem a Middleton também não. Né? Nós estamos num momento eu imagino, pelo menos na minha imaginação, vem várias pessoas acompanhando esse momento, acompanhando inclusive o discurso do Salomão para ela, no capítulo 4. Eu vejo muito como parte dos votos, quem sabe, né? Ele falando para ela lá com véu, toda coberta ainda, e ele admirando aquilo que ele tem em mãos por enquanto. Mas aí nós temos uma mudança brusca de espaço, de momento. Agora eles estão num jardim. E esse jardim tem, eu sei, uma simbologia, tanto que ele até compara a própria noiva a um jardim selado. Exatamente. E isso tem a ver, provavelmente, nessa dica com a questão do fato dela ser virgem. Não é? Que ninguém adentrou aquele jardim ainda. Exatamente. E quem vai adentrar é o seu amado. Exatamente. Essa transformação. Sadir, o que é esse momento do jardim, essa transição do casamento para esse local? Essa simbologia existente também, e o que a gente tira de amor, assim, do aprendizado sobre o amor conjugal, olhando para esse momento em que os dois estão adentrando ao jardim.
Ok. Então há o festejo público, né? E depois, em seguida, né, no capítulo 4, o noivo então se volta para a noiva. Essa questão do véu também é bem interessante. A palavra véu aparece várias vezes, né? A gente pensa assim, a palavra vestido não aparece, mas a palavra véu aparece, né? É interessante, porque hoje está bem banalizada essa questão de véu. Verdade. Mas se tem um simbolismo bonito para casamento, é véu, né? Olha só, eu não tinha pensado nisso. E aí é uma questão que o véu é um desvelar, né? É um desvelar. Então, é retirada, né? Então, levanta o véu. É bem bonito isso. Então, depois desse festejo, ele começa a falar dela, e aí a gente começa a se pronunciar a questão do jardim, né? Que foi falado. Exato. E jardim é interessante, porque o jardim nas escrituras, ele tem vários símbolos, né? Tem o jardim que é um jardim de fato, por exemplo, espaço, né? é um espaço onde tem as árvores frutíferas, tem as árvores, né? As flores, né? Aquela coisa muito linda, cercados, murados. Deve haver um suprimento de água, tem esse tipo de jardim. Também a gente pensa também que também tem o jardim de Deus, que era o Éden. Por isso que quando eu leio Cantares, é como se para mim fosse a segunda temporada daquele. Não é bom que o homem esteja só, antes da queda, né? Não é bom que o homem esteja só. Aí depois aí entra Cantares. Boa, gostei. E depois aí a gente vai ver. Também é importante pensar, porque se você pensar que o capítulo 3, 4, começo de 5 é o início, né? De toda a jornada dele. E se você pensar também, se você ler linearmente o livro de Cantares, você vai ver que tem uma criação, uma queda e uma redenção, queda, redenção, né? Porque tem, quando ela se perde dele 2 vezes, exatamente, né? 2 vezes ela se perde dele, né? Então tem essa caminhada aí. Bom, então o jardim de Deus, tem o Éden, né? A palavra Éden é o máximo que você pode dar para vamos dizer assim, para um conceito de jardim, né? Um lugar de delícias, de paraíso, de satisfação, né? De luxo, de beleza, né? Então o Éden, ele abarca todos esses sentidos, né? Também tem um jardim como habitação do rei, a gente vê, tem até a vinha de Nabote, lembra? É um jardim assim. A gente vê também que quando Nabucodonosor invade Jerusalém, o rei tá saindo pela porta do jardim, então o rei tinha jardins. Inclusive no meu livro eu falo sobre o jardim que Nabucodonosor, ele preparou para uma das suas esposas também, a Mírites, né? Então, para que ela não ficasse saudosa da sua terra, ele tentou então fazer um jardim parecido com a sua terra lá. Ok. Então o jardim como habitação. E aquele jardim da Sulamita, ele é como se abarcasse tudo isso, né? É um espaço deles ali. É um momento, né? É uma coisa fechada, exclusiva, privativa, né? É alguma coisa que só eles dois estão ali, tá bom? Então a gente pode pensar em jardim nisso tudo. Então eles vão para um jardim, né? Dá para ver muito claramente isso. Sim, né? Com certeza. E é lá, inclusive, onde ela vai começar a invocar, né, o vento norte, o vento sul e tudo, porque vai acontecer o grande momento da consagração do amor deles, né, nesse espaço. Então você vê até, Sadia, uma coisa interessante da gente comentar nesse trecho que a gente lê. Você vê realmente uma cerimônia de casamento do jeito até como era no passado, né? Que tinha todo mundo junto ali e aí do nada, no meio da festa mesmo, os noivos saíam porque eles iam ter o momento íntimo deles, né? A consagração do casamento. Então isso está bem refletido aqui. Parece às vezes que as coisas mudam muito bruscamente, mas na verdade está fazendo todo um sentido até para a época mesmo, né? E Sadia, o que falar desse momento sobre a consagração do amor da Sulamita, que nós ainda, né, conhecemos ela aqui como noiva, e de Salomão, no dia mais feliz da vida dele, eles finalmente vão se entregar um para o outro e vão consagrar esse amor e vão se tornar o amado e a amada de Cantares. O que a gente fala sobre esse momento, Sadia? Qual que é a importância desse momento
para esse casal e para todo o restante do livro também? Acho que a palavra consagração, ela define bem o que é o momento, né? São vidas consagradas, né? Então ali eles vão ter a consumação sexual e aí tem vários estudos apontando, sabe, trazendo claridade para aquele pequeno texto, né, aquele trechinho, de que ali realmente é a consumação dos noivos, né? E ela, nossa, ela apela para a natureza, bem vento norte, bem vento sul, né? Faz E todo um sopre, preparo. né? Sopre aqui os perfumes, Exato. né? Há um espaço, um momento, né, incrível que a gente então pode pensar que é um momento de consagração mesmo do casamento, consumação, consagração, consumação, né? Aí no livro eu trago também a questão de uma ritual de consagração entre os judeus até hoje, que é o Kiddush, que é essa palavra que aparece no texto, né? Consagração, né? O Kiddush. Então, os noivos, eles, uma semana, um mês antes, um período antes do dia do casamento, os noivos, eles se dedicam exclusivamente a fazer coisas boas pela comunidade, né? O casal, eles fazem até tipo varrer as ruas, fazer bem às pessoas, né? Querer ajudar de algumas formas. Eu achei interessante isso. E aí eles vão fazer coisas juntos, né? Eles dois juntos vão servir a comunidade, né? É o Kiddush. Que bacana. É bem bacana. Uhum. Lá também nesse momento de consagração a gente vê aí a mirra novamente, é uma goma resinosa. Parece que era tirada essa goma e colocada nos vidrinhos de perfume, né? E aí era como se fosse o sachê também, né? Fazia como se fosse um sachê e ela colocou entre os seios. É bem interessante isso, né? Dá para ver, por exemplo, que todos essa mirra aí, ela não era de Israel. Então, apontando para uma internacionalização do próprio período de Salomão, né? Verdade. Era um óleo a mirra, na verdade. Né? Que ficava na região do deserto, né, da Arábia. Também era associada tanto a casamento como a morte. Então, para períodos muito definitivos, Sim, importantes, né? Embalsamento, pois é. Então, é uma coisa bem interessante, né? O nardo também é uma coisa que não é de Israel, mas está lá. Aí fala na montanha de incenso, né? Tem uma montanha é tudo muito hiperbólico, né? Sim, é bem interessante, porque dá uma intensidade. Na verdade, o sentido maior é de intensidade. Aí tem um cântico, eu não coloquei o cântico, ou está lá embaixo, depois eu vou ver. O cântico do arpista que menciona essa colocação de mirra, até na cabeça também, como se fosse um chapéu de mirra. É bem interessante, né? E mirra é sinal também de alegria. Por isso que Jesus recebeu, né, dos reis magos lá, é sinal de alegria, né? E combina totalmente com esse momento também. Combina perfeitamente com esse momento, né? Combina perfeitamente. E depois os homens, tem os homens que entram aí também para falar, né? Tem as mulheres, mas tem essa parte que são os homens, que eu achei bem interessante. Comam e bebam, então aproveitem aquele momento, que é um momento... Desfrutem ao máximo. Desfrutem, é um momento santo. E é interessante lembrar também que com relação, quando você tenta aliar o sexo hoje como algo pornográfico, algo que não é santo, mas aqui ele é aliado com oração, com dedicação, né? Então isso dá um ponto de vista muito impressionante para o sexo na Bíblia, né? Colocar ele no lugar adequado, como era lá no Éden. Exatamente. O que houve foi uma distorção. Houve distorção, né? E depois o negócio saiu do controle. Mas aqui não, aqui ele é santo. Aqui é como se fosse uma oração a Deus, né? É bem interessante a gente pensar sobre isso. E também pensar nessa frase do coro, né? Falando comam e bebam e tudo mais, como eles estão estimulando eles a aproveitarem e desfrutarem disso, né? Exatamente. Isso é muito legal. Porque aí sim o casamento aí sim o sexo acha o seu lugar adequado. Exatamente. É dentro da liteira. A liteira é bem guardada. Ali ele está seguro. Ali ele faz sentido a propósito. Exato. Né? Tá bom? Perfeito.
Aí nessa consagração aparece a palavra amado e amada, sai a palavra noivo e entra a palavra amado e amada, né? Essa palavra, esse termo amado é muito interessante. Eu amei rever de novo isso. Porque se você, segundo os especialistas, a palavra, a gente lembra, Fernanda, a gente sempre, nós duas nascemos na igreja, né? Sim. Somos presbiterianas desde sempre, então a gente é ensinado que ágape é o amor sublime, filéu é o amor de irmão e eros é o amor sexual, né? A gente sempre aprende isso, né? Mas é interessante porque na Septuaginta, que foi a primeira versão do hebraico para o grego, essa palavra eros não entrou, essa palavra eros não é encontrada nas escrituras e muito menos em cantares, né? Então você não vê essa palavra, o que você vê são sempre as raízes de filéu. E quando ela fala beija-me, aí é filéu. É engraçado isso, né? Você pensa que é uma coisa sexual ali e tal, também mas é alguma coisa sublimada, sabe? É alguma coisa de irmão, aí é que entra o sentido de irmão. O casamento ele é tão incrível que ele transcende a questão de amante e irmão, né? Então é um lugar para que essas duas palavras se entranhem, se entrelacem. Verdade. E aí você vê essa conotação muito clara de amizade e companhia. Muito legal. Então a amada é a companheira, é a irmã, né? Então inclui com bastante equilíbrio esses dois epitetos aí. Isso que é muito bacana de analisar até para o nosso tempo, porque as pessoas querem o casamento só como local para finalmente ter um momento sexual. Se liberar, digamos assim, né? Exatamente. Tá preso dentro de casa. Exatamente. Vou casar, Entendeu? Só que é de porque chegar lá é minha com vida. esse fim e não com toda essa outra gama. Então é muito bacana, é muito lindo a gente analisar aqui Salomão e também a Sulamita viam um no outro o parceiro de vida como um todo, envolvendo um tudo. Eles não estavam interessados somente em conhecer um ao outro sexualmente, mas também viver intensamente aquilo que eles já tinham. Isso é muito legal. Porque sexo é comprometimento, né? Então, sexo é comprometimento. Então, a palavra amada é dode. Essa palavra, ela tem 27 vezes dentro de Cantares e 21 vezes em toda a Escritura, né? É bem interessante, isso dá um peso muito grande para essa questão, né? Então, a palavra é um parceiro amado, também você pode entender, né? E a palavra Raian é meu amor, né? Também aparece lá essa expressão e se dirige à moça, né? Então é alguma coisa. Agora que eu achei muito fantástico é que essa raiz, Raian, ela também aponta para a questão da expressão pastor. Por isso que a gente vê lá no capítulo 1, depois a gente vai ver onde está o seu rebanho, né? Me fale que eu vou lá também levar o meu rebanho. Então está entrelaçada as expressões aí de pastor e também é como se fosse uma coisa de cuidar, alguém em que a pessoa se deleita em bacanas também é que nós mulheres, quando enxergamos um livro como esse, em que há um romance, essa questão da história, do enlace e tudo mais, a gente acaba se inspirando na protagonista. A gente se vê ali e quer, né, às vezes atribuir a nossas atitudes algumas coisas que ela faz. Né? Algumas coisas que ela faz, algumas coisas que ela diz. E a Sulamita é um tipo dessa protagonista que a gente se vê e fala assim, nossa, eu quero me inspirar nela também. Por que será que ela é tão especial e tão diferente? Por que ela foi tão importante assim na vida do Salomão? Um homem que teve contato com tantas mulheres assim ao longo da vida, né? É que a coisa, vamos pensar assim, né?
Começar é uma coisa, terminar é outra. No caso desse casamento, ele é pleno no seu significado em Deus, nunca no amado e na amada, nunca em Salomão e Sulamita. Eles não podem comportar eles não têm condição de comportar tamanha simbologia, a não ser apontar, não é isso? Então, não há casamento que vá, então, comportar tamanho significado, a não ser o casamento final, a consumação final, o noivo e a noiva lá, né, no fim dos tempos. Aí sim haverá uma plenitude, né? Então, essa questão toda a Sulamita mesmo, depois a gente vai ver que ela tem seus pontos fracos. Isso é bacana, né, da gente enxergar. E uma coisa que logo no começo eu comecei a conversar com meu esposo em casa, quando eu comecei a estudar, eu falei, engraçado, você vê os defeitos da Sulamita, mas você não vê os defeitos do amado. Não tem defeito, amado, né? Então, e você vê que ela está reclamando da imagem dela, depois ela não está querendo nem abrir a porta para o marido, né? Então você vê algumas coisinhas que sinalizam, né? A Sulamita, ela não é perfeita em si, mas ela sinaliza para uma perfeição que poderia ocorrer lá no final, né? Então a palavra é uma progressão, a gente sabe disso, é uma revelação progressiva e vai até Apocalipse, desculpa, né? Então essa questão é interessante. Então, por exemplo, a combinação minha irmã, noiva minha, né, aponta para uma distinção muito grande. E se o casamento não tiver esse tipo de distinção, é difícil, né? Se não tiver uma distinção de minha irmã, noiva minha, é complicado, porque o casamento, ele quando não está dentro dos parâmetros divinos, ele é totalmente destrutivo às vezes, e faz muito mal. Mas é o casamento em si? Não, é a forma de condução. Então a gente assiste Investigação Discovery, eu até descobri que a Ilma, ela gosta também, a gente ficou até conversando, mas você vê lá o tempo todo, gente, é mulher matando marido, é marido matando mulher, é muito comum. Nos Estados Unidos, que não tem essa violência que nós temos aqui, de rua, violência de gangues e tudo mais, isso é meio que diminuído por lá, mas a questão da violência familiar é muito grave. Os assassinatos de pai, mãe, de filho e filha, de marido e esposa é muito comum, né? Então a gente vê essa coisa de quem é ela. Ela é uma protagonista, olha, tem algumas coisas que falam dela, por exemplo, mel e leite sai dela, né? Então, as mãos dela é como se estivesse saindo mel e leite, né? Então é um símbolo de padrão de conforto, de saciedade, de produtividade. Os lábios da amada destilam isso, mel e leite, né? Aí eles falam, como bastante, né? Sim. É como favo de mel. Então ela fala também, é interessante, porque tem dicas de você olhar a Sulamita como uma pessoa bem diferente. Ela fala assim, venha, né? Venha, amado, ela está pronta. Então não há egoísmo aí, certo? Há realmente uma generosidade, né? Uma entrega completa. Verdade. É o desejo expresso dela, muito, muito certo para o amado. Deixa ele tranquilo, porque ela está falando, venha, né? Aí ela tem aquele jogo também lá, meu jardim, teu jardim, né? Venha para o meu jardim, é o seu jardim, né? Ela é o jardim dele e ele é o jardim dela. Isso que é muito legal, isso, né? Aí a grande coisa, então essa questão de casamento para quê? Né? Eu já tenho isso, aquilo. Então se você olhar para a simbologia do casamento, da liteira mesmo, de como é a liteira ela é aquilo que Deus quis para a humanidade, né? Para equilibrar a vida social. Sem o casamento, as coisas ficam desequilibradas. Não existe sociedade humana sem o casamento. Então essa questão toda de você ver tanto ouro, tanta prata, tanta riqueza, é a simbologia de uma coisa muitíssimo rica e valiosa que é o casamento. Eu fico muito, muito chateada quando eu vejo que às vezes mulheres cristãs, por causa de vamos dizer assim, suas experiências ruins, elas querem qualificar o casamento. Né? Não é sábio fazer isso. O que é certo é você entender que casamento é algo santo, né? Majestoso,
e que talvez a sua experiência tenha deixado a desejar, mas certamente que o objetivo de Deus é dar para a humanidade, e deu o maior dos presentes, né, depois da redenção, a questão do casamento, onde as coisas estão bem, estão equilibradas, onde o sexo encontra seu propósito, onde o homem, quando envelhece, ele envelhece com segurança, a mulher envelhece com segurança dentro do casamento. Aí, claro, aí tem aquela coisa, o meu casamento acabou, e aí é outra questão. Deus vai ser o teu marido, né? De acordo, se você é alguém que tem uma história assim, Deus, eu acho tão lindo isso, Deus é o marido. Né? Na falta por causa da questão da queda mesmo e da dureza dos nossos corações, mas Deus, ele vem suprir essa necessidade, né? Mas isso também não desqualifica o casamento em si, é interessante dizer isso. A questão também, que a gente pode, para terminar, Fernanda, é a esposa com poder de atração. Ela fala, né? Vem vento norte, vem vento sul e sopre nesse jardim, né? Então, é interessante você pensar também que essa questão de vento, ela também é uma coisa destrutiva, né? Dentro da concepção bíblica, né? Provérbios 25, 23, 24 diz: como o vento norte traz a chuva, assim uma resposta atrevida sempre deixa uma pessoa com raiva. Como o vento vem destruindo, destrói de uma né? vez. Mas a sulamita não. A sulamita, o poder de atração dela era benéfico, era generoso, né? Ela entende então por que ela é a amada dele, né? Essa esposa com poder de atração, né? Então, eu acho que é um amor sem defeitos aparentemente, né? Porque aponta para Cristo, né? Então, os nossos casamentos têm defeitos em muitos, né? Mas ele continua apontando para Cristo. Continua apontando para Cristo. A né? plenitude que vai chegar. A completude